E nós vamos para o nosso segundo dia. O roteiro do programa Acordando Motivada, eu já enviei a mensagem de bom dia para vocês. O momento da reeducação alimentar, uma abordagem sobre os fitoterápicos, que eu vou falar para vocês. O aprendizado nutritivo, que é o exercício do dia, e afirmando positivo para dormir. Acordando motivada, a mensagem já enviada. E nós vamos agora para o momento da reeducação alimentar. E antes de abordar sobre os fitoterápicos, eu gostaria de esclarecer para vocês a diferença entre reeducação alimentar e dieta. A reeducação alimentar é essa parte verde e a dieta é a parte vermelha. E olha que interessante, hoje sabemos que dietas restritivas não funcionam. Mas por que não funcionam? Dieta jejum intermitente, que está muito na moda, low carb. Então eu sou contra todos esses tipos de dietas, porque não funcionam. Então vamos para o número 1. A reeducação alimentar ela prevê a manutenção, é mudança de hábitos, é hábitos para a vida toda. E a dieta tem princípio e fim. A pessoa ela não consegue dar continuidade na dieta restritiva, sem opções. A reeducação alimentar é individualizado e a dieta é genérica e impessoal. Geralmente é uma dieta que se pega na internet ou algum amigo que indica. A reeducação alimentar é educativa. É um processo de aprendizado, como eu ensinei ontem no slide. E a dieta é impositiva. A reeducação alimentar não favorece a compulsão alimentar, enquanto a dieta favorece a compulsão. Justamente devido à restrição alimentar, leva a pessoa a comer mais. A reeducação alimentar é a perda de peso sustentável. Você vai emagrecendo aos poucos até você atingir a sua meta. E a dieta tem a recuperação do peso e rebote. Ou seja, a pessoa que aplica a dieta ou faz a dieta, ela consegue emagrecer, mas não aprendeu a alimentar, ganha o peso novamente. Favorece a manutenção de massa magra quando o paciente, a pessoa pratica a mudança de hábito. Realmente a perda de gordura é favorável e a gente consegue manter a massa magra, enquanto a dieta, por ela ser restritiva, favorece a perda de músculo e a gordura às vezes não tem a eliminação. A reeducação alimentar tem o prazer em comer, então tem uma variedade. Eu enviei ontem lista de substituição, receitas, e a dieta tem medo de comer, não sabe o que comer, então tem esse medo de comer. Se comer aquilo, será que vai interferir no meu emagrecimento? E a reeducação alimentar sempre inclui um profissional da saúde, enquanto que dieta exclui qualquer profissional, nutricionista. São dietas que é elaborado por qualquer tipo de pessoa. E eu mostrando aqui agora, no outro slide, o ciclo da má alimentação, que é justamente quem pratica essas dietas restritivas. Então, nessa seta azul, a restrição alimentar, ela começa com essas dietas restritivas, a pessoa passa fome, e aí por passar fome ela não dá conta de seguir adiante a essa restrição e ela entra em compulsão alimentar. E aí ela quer comer o que não comeu na dieta. E aí vem aquele desconforto físico, empachamento, náusea, aquela sensação de estufamento. E aí vem a culpa por não ter dado conta de seguir a dieta, a culpa pelo fracasso. E às vezes tem pessoas que recorrem ao método compensatório, induz vômito, laxante. E aí o que acontece novamente? Culpa e baixa autoestima.
E aí o ciclo começa novamente. Eu tenho que seguir em frente. Aí faz novamente uma dieta, fome, compulsão, desconforto, sensação de culpa, método compensatório, baixa autoestima. E a reeducação alimentar, como você alimenta mais vezes, não tem essa fome. E se não tem a fome, a compulsão ela pode haver se tiver outro quadro envolvido, não pela alimentação. A culpa, se achar que exagerou um dia, eu sempre ensino que a pessoa ela pode recomeçar sempre. O método compensatório não existe na reeducação alimentar e o que eu trabalho muito com os meus pacientes é a autoestima. Então esse ciclo vicioso da má alimentação ele se enquadra justamente só para as dietas restritivas. E nós vamos falar agora sobre o própolis aquoso, lembrando que o própolis aquoso ele é sem álcool. Eu utilizo muito com os meus pacientes. E qual que é a ação do própolis? Tem ação antibacteriana, antiviral, antifúngica, função imunoestimulante, combate a radicais livres, função cicatrizante e o que eu busco é o emagrecimento. Então esse é o nosso intestino. No nosso intestino nós temos trilhões de bactérias e justamente as bactérias inimigas que favorecem o maior ganho de peso. Então a função do própolis, né, a gente tem, na verdade, falar própolis, né, mas acaba que eu vou falar o própolis. Então a gente, quando você usa o própolis, ele consegue matar as bactérias inimigas e assim favorece o processo de emagrecimento. Qual que é a recomendação que nós temos nos estudos? Utilizar o própolis aquoso de jejum pela manhã. Ele tem que ser o primeiro antes do café da manhã. Então você vai colocar 100 ml de água e 20 gotas de própolis. Quem não pode usar o própolis? Quais são as contraindicações, né? O própolis ele tem que ser usado como cautela, né? Ele não é milagroso e nos estudos fala que o excesso ele pode trazer alguma intoxicação. Então fala mais de 60 gotas por dia. Então, quem quiser fazer o uso, nós temos as recomendações e as contraindicações. A semente de chia, adoro trabalhar com a semente de chia, ela é excelente. Ajuda no funcionamento intestinal, ajuda a prevenir, né, o acúmulo de toxinas no organismo, é rica em cálcio, ferro, magnésio, é fonte de vitamina B, tem uma grande quantidade de aminoácidos, é excelente também para o processo do emagrecimento. O que fala nos estudos? A recomendação, eu coloquei o desenho, 1 colher de sobremesa 1 vez ao dia. E nós temos também a contraindicação, quem não pode usar? Então, eu esclareço aí embaixo, a chia ela pode diminuir a pressão arterial, então pode sentir, né, quem são os hipotensos que a gente fala, pode sentir mais cansaço, sono e dor de cabeça, e pessoas também que utilizam anticoagulantes. Então a chia é contraindicada. Então fica a orientação para vocês. A farinha de maca peruana. A maca peruana é um tubérculo e também tem vários benefícios. Rica em ferro, que ajuda a prevenir anemias, rica em cálcio, ajuda na prevenção da osteoporose, melhora o apetite sexual, né? Porque é fonte de vitamina B, zinco, vitamina E. Ajuda aí a reduzir os sintomas da menopausa, então é muito bom também. E o que eu busco da maca peruana é a ajuda no processo de emagrecimento, porque tem grande quantidade de fibras e aumenta a saciedade. Para quem é diabético é excelente, tem grande quantidade de fibras e também diminui o cansaço por ser
fontes de vitamina do complexo B. Quais são as recomendações dos estudos? Também uma colher de sobremesa. E quem não pode usar? A maca peruana. Das contraindicações, o que eu coloquei aí para vocês, geralmente ela é bem tolerada, mas a gente pede para evitar quem estiver na gravidez ou na amamentação. E no caso de crianças também, tem que ter uma orientação e também devido a algum câncer, que teve de mama ou útero, devido à questão dos hormônios. Fica a dica para vocês. A farinha de banana verde tem vários benefícios. Ajuda na saciedade, melhora o trânsito intestinal, ajuda a prevenir o câncer de intestino, controle e previne diabetes, fortalece a imunidade, reduz os níveis de colesterol, alivia os sintomas da TPM e ajuda na prevenção da osteoporose. Novamente, a recomendação dos estudos, uma colher de sobremesa, uma vez ao dia. E quais são as contraindicações? Nós não temos contraindicação deste alimento, porém, quem é diabético não pode ingerir grande quantidade porque nós temos, consideráveis níveis aí de açúcar e carboidrato. Então, tudo com moderação e equilíbrio. A farinha de berinjela é minha queridinha, porque ela aumenta a imunidade, melhora o trânsito intestinal, controla os níveis de colesterol alterados, aumenta a saciedade, reduz a gordura corporal, controla a compulsão por doce, controle da glicemia e possui antioxidantes. Então, olha que interessante. 3 benefícios para o emagrecimento. Aumenta a saciedade, reduz a gordura corporal e controla aí a compulsão por doce. Qual que é a recomendação dos estudos? Uma colher de sobremesa. E quem não pode usar? Não tem contraindicação nenhuma. Pode ser usada por todas as faixas etárias. Então, eu gosto muito da farinha de berinjela, justamente pelos grandes benefícios para o emagrecimento. E a farinha de maracujá promove a saciedade, emagrece, previne o diabetes, melhora a taxa de colesterol e de triglicéridos. Recomendação: uma colher de sobremesa também, uma vez ao dia. E qualquer contraindicação? Não existe contraindicação quanto à ingestão da farinha. No entanto, como as outras farinhas, nenhuma pode ser consumida em excesso. A quantidade que é prescrita, nos estudos, é uma colher de sobremesa. A farinha de amora, nós temos estudos recentes, proporciona saciedade, promove o emagrecimento, tem o controle do colesterol, ação antioxidante e melhora o trânsito intestinal. E qual que é a nossa recomendação dos estudos? Uma colher de sobremesa uma vez ao dia. Também não há contraindicação da farinha de amora, porém também os diabéticos têm que ter cuidado para não ingerir grandes quantidades, porque também tem valores aí consideráveis de açúcar e carboidrato. Então, tudo no equilíbrio, na medida certa, nós temos resultados. E vocês devem estar perguntando: como e onde vou usar todas essas farinhas? E eu trouxe algumas fotos postadas pelos meus pacientes. Então, olha aqui, essa daqui é uma paciente postou. Ela colocou a farinha de berinjela, ela colocou colágeno e ela colocou a semente de chia no iogurte. Essa paciente aqui, ela já colocou, ela picou a banana e salpicou com semente de chia. Essa outra paciente também, ela colocou a farinha de berinjela, colocou colágeno, picou fruta com iogurte, uma boa opção também. Essa paciente, ela postou um iogurte com a semente de chia.
e é bastante variável. Você pode colocar, como vocês estão vendo aqui, no iogurte, vitamina, no suco verde, no feijão. Aqui novamente, iogurte com a farinha de maca peruana. Aqui uma fruta com a semente de chia. Então é bem variada. Você pode salpicar em cima do arroz, você pode fazer uma crepioca e colocar no meio, um omelete, você pode colocar no feijão. Então é bastante variável ao longo do dia. E a motivação para o processo de emagrecimento tem que ser diário. Se amar mais, se dedicar mais, se planejar mais, se conhecer mais e se gostar mais. Quando eu me amo, eu me cuido, eu começo a observar a minha alimentação, eu começo a observar o meu interno e assim eu começo a ter resultados. E o aprendizado nutritivo são os exercícios. Vocês vão postar a alimentação de vocês hoje. Como a Nutri não pode fazer o plano alimentar, porque eu não posso fazer plano alimentar à distância, ontem eu já dei algumas dicas de como pode ser a alimentação. Hoje eu estou dando mais dicas e vocês vão postando que eu vou orientando vocês. E após, o dia, finalizando o dia, afirmando positivo para dormir. Uma mensagem muito linda para a gente fechar o nosso segundo dia da reeducação alimentar do segundo método.